Elas por Elas, com Silvia Jane Crivella e Eliana Ovalle. A mulher em primeiro lugar. Boa tarde, que bom estarmos juntas de novo aqui na Rádio Record com o programa Elas por Elas. Toda segunda-feira, ao meio-dia, temos uma hora marcada. Silvia Jane Crivella, eu e você, nossa amiga que está aí nos ouvindo. Sempre com convidadas muitíssimo especiais para conversarmos sobre assuntos do interesse da mulher. Nós agradecemos também ao convite do Bispo Hinaldo para estarmos aqui. Vou deixar logo o nosso zap para você ligar e participar. O telefone é 25820990, 25820990, e o zap é 964867875. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, Eliana? Boa tarde, ouvintes da Rádio Record. É um prazer enorme estar com você. Você que está chegando em casa para almoçar, você que está saindo para trabalhar, ou você que está em casa aí fazendo sua comidinha, esperando a família chegar. Para você, nós desejamos uma boa tarde, que nosso programa seja uma bênção para a sua vida e para todos aqueles que estão nos assistindo. Queremos deixar aqui com vocês um versículo do dia, que está em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Cristo. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Hoje nós temos pessoas muito especiais conosco nesse programa que vai arrebentar. Acho que não vai dar tempo para a gente comentar tanta coisa, mas eu vou apresentar aqui as mulheres que estão conosco essa tarde. Aqui do meu lado nós temos a Ivone Bezerra de Mello. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês, os ouvintes. Eu estava conversando com ela um pouquinho antes, eu estou fascinada pelo trabalho dela. A Ivone é ativista de direitos humanos, artista plástica, pedagoga, educadora, escritora e fundadora do projeto UERE, que tem uma escola modelo na comunidade da Maré. A Ivone estudou na França, no Sorbonne, na Europa fez mestrado e doutorado em Linguística e Filologia, em Políticas Públicas e Direitos Humanos. Quando retornou ao Brasil, começou a trabalhar com um grupo de crianças de rua em Copacabana. Depois foi para Candelária. Criou uma escola sem portas nem janelas, muito interessante, e desenvolveu um projeto para preparar o cérebro de crianças sem estímulo. Era disso que a gente conversava há pouco e é sensacional, para que sejam aptas a receber e guardar as informações recebidas. Ivone, é um prazer imenso ter você conosco, um privilégio, uma honra. Para mim também é uma honra estar aqui com você e Eliana. Muito obrigada. Obrigada. Temos também a presença da Ana Marlene Starek, professora e técnica em radiologia médica. Boa tarde, Ana. Boa tarde, muito prazer de estar aqui com vocês. É uma grande honra. Para nós também, pode ter certeza. E a Ana Marlene participa da organização feminina WITSO, do Rio de Janeiro, há 48 anos. A WITSO é uma organização de mulheres voluntárias que está em 53 países. E a Ana Marlene estava me dizendo que foi criada na Inglaterra essa organização, que significa Women International Zionist Organization, quer dizer, Mulheres Internacionais de Organização Zionista, seria a tradução direta. Então, essa organização de mulheres são de mulheres voluntárias, não é isso? Que congregam 250 mil mulheres que se dedicam à melhoria de qualidade de vida em 53 países, principalmente das mulheres em estado de risco, né? É verdade. E que essas mulheres, ao serem ajudadas, podem ajudar a sociedade. Marlene é presidente de honra da WITSO, palestrante com ênfase no Holocausto, sionismo, antissemitismo em várias instituições judaicas e não judaicas, e em especial nas escolas judaicas da comunidade maior. Ana Marlene, é um prazer enorme, imenso de ter você conosco essa tarde. Igualmente. Muito obrigada. Temos também a Cláudia Guimarães. Oi, Cláudia, tudo bem? Olá, boa tarde. Prazer enorme ter você aqui, Cláudia. A Cláudia é missionária, pastora e evangelista de crianças.
Há 38 anos serve a Deus no Ministério com Crianças e Família. Também viemos conversando no carro e é um trabalho belíssimo que ela realiza, ela vai poder falar mais um pouco. Ela é escritora premiada, autora de várias obras para adultos e crianças, como o livro Crianças Perseguidas. É conferencista, pedagoga, especializada em educação infantil. Diretora do Royal Kids Brasil, Crianças Intercessoras, um trabalho belíssimo também. Gestora de projetos da Associação Missionária Cristã, IDE, que desenvolve um projeto com crianças em Moçambique, na África. Falou em África, você sabe, mexe comigo. Que é chamado Refúgio. E também o projeto Cesta de Leitura, que leva semente para crianças refugiadas do Oriente Médio, Moçambique e Uganda. Inaugurou uma casa de refúgio na África e ajuda os refugiados na Jordânia. Maravilha. Muito obrigada, Cláudia, por estar conosco. Eu que agradeço estar aqui. E temos também a presença da minha querida amiga, pastora Laudelina Lima. Oi, pastora. Prazer enorme estar aqui com vocês, Eliana, Silvia, nossas amigas aqui debatedoras. Eu sei que vai ser uma tarde aqui de edificação, vamos estar aprendendo muito, né? Estou ouvindo aqui falar de cada uma de vocês, estou me sentindo aqui a menorzinha de todas vocês, mas vai ser uma tarde de crescimento juntas. Que bom. Então, a pastora Laudelina é escritora, psicóloga clínica com pós-graduação em psicologia médica e psicossomática, docência superior, formada em teologia, fundadora do GAP, que é o Grupo de Apoio a Pessoas com Perdas. É um trabalho muito lindo também que eu conheço. Obrigada, Laudelina, por estar conosco. Então, antes de nós começarmos o nosso debate, eu gostaria de divulgar hoje uma caminhada que vai acontecer às 18 horas, pró-liberação da fosfoetalamina, que é uma substância para combater o câncer. Que tá, fala de novo essa palavra. Fosfoetalonamina. Então, até o Silvio Santos, ele já vestiu a camisa, várias pessoas, o Celso Russomano, até que ontem o pai dele faleceu, né? Pêsames, Celso, um grande abraço nosso para você. Sim, e o pai dele estava começando a tomar, porque, assim, é maravilhosa essa substância. Então, hoje, às 18 horas, na Catedral Metropolitana, aqui do Rio de Janeiro, que é na Avenida Chile. A Márcia Gomes, inclusive, a nossa amiga, ela pediu para divulgar. E também divulgar aqui o programa Cia Gospel, do pastor Paulo Roberto da Josélia, toda segunda, de 15 às 16. Quero aqui cumprimentar o Cadu, cinegrafista, que estamos sendo hoje gravados aqui para jogar depois no Face. Também ao Sérgio Brasileiro, que está no comando, das Carrapetas. E a Tayane ao telefone 25820990. Então vamos chamar uma música e daqui a pouco a gente começa. O tema hoje é Refugiados da Síria. Ligue para cá e participe. Então, o tema é os refugiados da Síria. Qualquer guerra é sempre uma tremenda fonte de sofrimento. Sofrem os perdedores, os vencedores e principalmente os inocentes. Tem sido assim desde o início dos tempos. Na Guerra Civil da Síria não é diferente. O levante contra o regime de Bashar al-Assad começou no início de 2011, durante a Primavera Árabe. Depois de alguns meses, começou a luta armada. Assad tem o apoio da Rússia. Os opositores são apoiados pelos Estados Unidos. A entrada do Estado Islâmico agravou o conflito. Como pano de fundo, os interesses econômicos de todos os grupos. São mais de 300 mil mortos e 4,5 milhões de refugiados. Segundo a ONU, em uma população de pouco mais de 23 milhões de habitantes. Semana passada teve início um cessar-fogo precário, acertado entre russos, americanos e demais participantes do conflito, menos o Estado Islâmico, que tenta usar o êxodo dos refugiados sírios para infiltrar terroristas nos países europeus. Começa aqui a pergunta com Ivone Bezerra de Mello. Ivone, como atender às necessidades de milhares de refugiados que procuram abrigo em diferentes países? No momento, são 2 países principais que recebem esses refugiados, né? Alemanha e Suécia. A Suécia recebeu 190 mil nos últimos 4 meses. É um país que eu conheço bem, porque os meus filhos moram lá. E a última vez que eu estive lá, eu visitei os abrigos, tudo muito precário, porque você não tem como, em tão pouco tempo, fazer uma estrutura, uma infraestrutura para tanta gente ao mesmo tempo.
E tem uma coisa que as pessoas desconhecem, que a grande maioria de refugiados são jovens sozinhos. Isso é uma coisa que se fala pouco. Existem famílias, sim, mas também tem, junto com os sírios, refugiados do Afeganistão. E são jovens sozinhos, jovens de 10, 11 até 17 anos, que as famílias até pagam para poder mandá-los fora da Síria e fora do Afeganistão. E aí você tem, nesses países, que receber essas crianças e ninguém sabe o que fazer com elas. Não tem escolas, não tem gente preparada, não tem nada. Eu tive num abrigo de meninos na Suécia, entre 13 e 16 anos, e o garoto estava me contando que ele veio do Afeganistão e que a família pagou para ele sair clandestinamente, mas que os irmãos tinham sido assassinados, porque não queriam trabalhar lá para o Talibã. E assim é a história deles. Agora, como esses países vão resolver isso, eu acho que com o tempo. Mas, atenção, está acontecendo um fenômeno muito perigoso, que é o aumento dos partidos nazistas nesses países, tanto na Suécia como na Alemanha. Na Suécia já ocupam 20 cadeiras no parlamento, na Alemanha a mesma coisa e mais. Então eu vi agora na Alemanha realmente uma xenofobia muito perigosa. E eu lembrei muito aos alemães, numa palestra que eu dei, que depois da Segunda Guerra, 45 milhões de refugiados saíram daquela área e foram recebidos em vários países. Nós estamos falando de 4 milhões e naquela época foram 45 milhões. Então eu acho que é possível sim. Eu acho que é possível resolver esse problema a médio prazo. Ana Marlene, o cessar-fogo ele pode acabar com a guerra civil da Síria? Olha, eu acho que muito difícil, porque são muitos grupos com ideias muito próprias, muito perigosas, e eu acho que vai ser praticamente impossível acabar esse confronto, primeiro porque existem interesses outros, do Irã, da própria Rússia e dos Estados Unidos também, onde cada um procura o que é bom para si e não para o país. E o próprio Bashar al-Assad é um ditador sanguinário. Então, é muito complicado você, de que maneira resolver esse problema, porque eles, para entrar em um acordo, vai ser impossível. Tanto que o grupo mais radical, que é o Estado Islâmico, ele nem entrou nessa conversação do cessar-fogo. Então, acho que vai ser muito difícil. Infelizmente, são muitas mortes, mais de 300 mil, como você disse. O povo está sofrendo tremendamente e não me parece que isso vai ter fim, não. Sério, né? Eu vou aqui fazer as perguntas, fiquem à vontade de responder. Eu recebi aqui um zap da Marisa, de Ipanema, dizendo assim: espero que não inventem recebê-los aqui. Tem muito terrorista infiltrado e isso é dado de inteligência israelense. Fica todo mundo penalizado, mas existe um plano seríssimo de recrutamento. Mas se você falar isso, vão acusar a gente de desumano. Isso não é uma informação idiota. Ouvi isso de missionários da Igreja da Europa e dos rabinos da conferência, que eu fui em Israel. Todos falam a mesma coisa: ovos de serpentes. Eu posso falar? Eu estive o ano passado, né, na Jordânia, e eu tive contato com famílias refugiadas, né? E a gente pode ver o contingente que são refugiados de guerra e de religião, né? Não só de guerra, mas também de religião, que são perseguidos por serem cristãos, expulsos da sua cidade, do seu lugar ali. Eu conheci muitas famílias assim. E eles precisam muito da nossa ajuda. E é claro que pode ter esse risco? Pode, porque eles podem se aproveitar. Mas a gente não pode focar nisso. Nós temos que pensar na pessoa, no ser humano. Porque eu estive ali, eu entrei, eu ouvi histórias, eu pude sentar com mulheres e homens e crianças que foram expulsos com a roupa do corpo. E eu me coloquei no lugar deles. Eu sou mãe, sou esposa, tenho uma família. E eu fiquei imaginando, poxa, eu quero chegar, né, guerrilheiros na tua porta e dizer assim: olha, ou você se converte ao islamismo, ou você vai morrer agora, ou você vai embora sem nada. E eles, para não negar a Cristo, eles diziam assim: então eu vou sair agora com a roupa do corpo. Então eu tive contato com muitas famílias assim, que por não negarem a Jesus, né, por não negarem a sua fé em Cristo,
eles perderam tudo. E não são pessoas, tem pessoas como nós, de todas as classes sociais. Eu conheci médicos, eu conheci dentistas, pessoas formadas, eu conheci gente com posses, né, que tinham lojas, tinham mansão e deixaram tudo para trás para não ligar a sua fé. Então, eu acho que nós temos que pensar também, acima do medo, né, acima do receio, claro que a gente tem que pensar, a gente tem que ter cuidado, mas temos que pensar no ser humano, na pessoa. Porque poderia ser a minha vida, poderia ser a sua vida, né? Então, nós podemos, sim, como brasileiros, nós podemos, sim, receber, e, claro, de uma maneira inteligente, de maneira segura. Porque hoje nós temos... Nem todo muçulmano é terrorista. Com certeza, não vai vir uma chuva de terroristas para cá. Então, e outra, a gente tem que pensar no seguinte, vir de maneira inteligente e segura. Hoje nós temos muitas ONGs, muitas bases missionárias, muitas organizações, como a Mais, que eu tenho ligação com ela, a Mais é tipo a Portas Abertas, né? É a missão de ajuda à igreja sofredora, que estão trazendo muitos refugiados para cá, de uma maneira, né, correta. Estão construindo lá no sul a cidade Refúgio, que é um lugar lindo, onde estão construindo cabanas, chalés para receber essas famílias. Então nós podemos Mário, né? Pastor Mário, africanos do Oriente Médio, mas existe também um recrutamento, já existe em algumas favelas do Estado Islâmico do Brasil. Eu vi um filme sobre isso. Então tem que ter todo cuidado. Como eu falei, tem que ter cuidado, mas a gente não pode se fechar. Olha só, esse cuidado, a gente de não trazer as pessoas para cá, porque a gente não sabe quem é quem, mas isso tem pela internet também, gente. Hoje em dia essas ideias, essas influências vêm pela internet. Exatamente. Então não é uma pessoa física que vai trazer uma ideia, sabe? Existem pessoas que estão... Eles se aproveitam daqueles jovens que estão insatisfeitos, estão revoltados e começam a incutir ideias neles e dali vai. É difícil você conter uma coisa dessa. Pegando aqui também o gancho, Eliane, da fala aqui da Cláudia, hoje nós temos cerca de 60 países que perseguem cristãos de uma maneira, alguns com atrocidades, né? Enfim, então podemos perceber também que essas pessoas que estão vindo vão ter uma oportunidade de conhecer de verdade o cristianismo. Então, assim, lá nos países islâmicos não há essa possibilidade, mas também eles estão agora tendo essa oportunidade de conhecer essas missões, né? Cláudia vinha compartilhando sobre isso. Então, é uma oportunidade que eles estão tendo que não teria se não tivesse vindo para o nosso país. Eu vi um pastor egípcio mesmo, pregando sobre a invasão do Estado Islâmico lá no Egito e que eles entraram destruindo as igrejas cristãs, né? E ele então falou que os pastores daquela cidade, não sei se era Cairo ou onde que era, que fizeram banners e falaram assim, nós perdoamos vocês. Aquilo foi um impacto tão grande, porque ele falou assim, a única maneira de terminarmos com este ódio é pela força do amor. E aqueles terroristas, aquelas pessoas ruins, más, ficaram tão impressionados com aquilo que vieram saber como é que você nos devolve o mal com o bem. E dali começaram a surgir Saulos. Exatamente. Sabe, na Bíblia que tem Saulo que perseguia os cristãos, que matava, decapitava, queimava, enfim. E ele então, com amor, ele foi transformado em Paulo. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que esses cristãos estão sendo expulsos, espalhados, eles também estão levando o Evangelho. A igreja se fortalece, né, com a perseguição. Com certeza. Atos, é igual omelete, quanto mais bate, cresce. E o Brasil é um país construído com imigrante, meu Deus do céu. Eu sou neta de imigrantes. Eu também. Eu não vejo porquê. Agora vamos ter xenofobia aqui. Claro. Eu também sou filha de imigrantes. Eu acho que todos somos nós aqui. Acontece que o problema maior nessa parte de islamização é que a vontade que eles têm é de preparar pessoas para fazerem atentados, a fazer tipos de trabalho que são realmente muito tristes, porque eles não aceitam o outro. Essa questão dessa afronta contra os cristãos, eu como judia sei o que é ser perseguida, então nós estamos sentindo isso
muito, nós temos que nos unir para podermos combater aqueles que não nos aceitam, porque nós aceitamos eles. Eles é que não nos aceitam. Cristãos e judeus, né? Tem que unir cristão e judeu. Cristãos e judeus têm que se unir para que a gente possa fazer um trabalho de melhoria da qualidade de vida do mundo, porque o mundo todo está sendo afetado com esse tipo de agressão, que é uma agressão de que eles, quando chegam num país, infelizmente, como a demografia, demograficamente, eles se reproduzem em muito maior quantidade do que os europeus, por exemplo. Então, é um perigo, não do fato de terem islâmicos, se eles aceitarem viver num país que tem diversidade de religiões, porque se eles aceitarem essa diversidade, nós vamos poder conviver muito bem. O problema é essa aceitação, e eles não aceitam ninguém nos países deles que não professem a religião deles. Isso é um problema muito sério para o mundo, porque hoje em dia eles são quase 1/4 da população mundial. Bom, aqui tem mais um zap do Genivaldo Caju. A missionária Cláudia acredita que há a possibilidade dos muçulmanos dominarem o mundo? Missionária. Dominar o mundo? Olha, eu sei, ainda pelas estatísticas, que estão crescendo muito, né? Crescem bastante. Porque eles compartilham a fé deles, que eles creem, né? Naquilo que eles creem. O que a Marlene falou, que eles têm muitos filhos. Muitos filhos, então, realmente, eles compartilham sua fé e eles mulheres, disseminam da sua casa. Porque esse crescimento demográfico pode estar ameaçando as religiões. Começa na família, porque eles têm muitos filhos e com esse objetivo, né? O objetivo de ter muitos filhos é exatamente para perpetuar, né, a crença deles, não é? Mas eu creio em um só Deus, né? Eu creio numa só fé e em Jesus, né? É o caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus diz isso: ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que Jesus pregou, se a gente pode resumir o Evangelho de Cristo numa só palavra, é o que acabou de falar: amor. É amar, né? É amar o outro, é amar com as diferenças, é amar, é levar o amor através da pessoa de Jesus. Eu creio nisso. Ana Marlene, eu gostaria da sua opinião. Esse crescimento demográfico, ele pode ameaçar as religiões? Está ameaçando? Eu vou dar uma opinião. Claro, por favor, nós temos aqui liberdade de imprensa. Acho que sim, porque... Liberdade de expressão, desculpa. Não, acho que sim, porque a evolução está mostrando que, proporcionalmente, eles estão crescendo muito mais do que... E entrando mais, eles vão ter e dizem que quando eles têm 2% da população, eles ficam calmos, mas depois que eles têm 10% da população, eles querem impor ao país as suas leis. Então, cada religião tem seu direito de se manter na sua crença e nos seus preceitos. Mas você não pode obrigar um país a se transformar. Agora mesmo o Canadá teve uma declaração do primeiro-ministro que ele disse que queriam impor ao canadense que as escolas não poderiam ter carne de porco. Então, se você não... O primeiro-ministro respondeu que eles podem fazer isso na casa deles e não usar, mas você não pode mudar a lei de um país porque você quer que eles sigam a sua tradição. Eu também não como carne de porco, mas eu vivo no Brasil, eu não estou obrigando outras pessoas. Não deixa também o casamento fora da crença, né? Isso é punido com chibatadas e uma série de coisas. E tem várias mulheres. E tem várias mulheres, exatamente. Então, está ficando difícil. Mas eu acho que eles vão com tanta sede ao pote que eles não vão conseguir.
Eu acho que a verdade sempre vai... Eu já cheguei a pensar vai... se o trabalho não seria entre as mulheres mesmo, já porque essas mulheres são sofredoras. Não conheço nenhuma que seja assim feliz. Eu convivi com lavagem cerebral, fica muito difícil. Isso que é lindo no cristianismo, né? Porque o cristianismo, a gente não obriga ninguém a crer em Jesus, né? E ninguém, a gente prega a verdade, que nós cremos. E cada um, o próprio Senhor Jesus falou assim, olha, eu bato na porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. É tão lindo que o próprio Senhor Jesus... o próximo, independente da religião como dele. a si mesmo. Ele falou, ama o teu próximo como a si mesmo. Deus é um só e nós aceitamos que aliás, Israel é o único país do Oriente Médio onde os cristãos são seguros. É verdade. É onde eles podem professar a religião sem problema. É o único país do Oriente Médio onde eles podem... E é uma tristeza isso, porque poderia ser bem diferente se houvesse uma melhor integração entre as... Agora, o mundo ele é estranho, né? Porque você estamos aqui falando dos refugiados sírios, mas ninguém fala do que está acontecendo na África, na Nigéria, que é um genocídio, né? E ninguém fala. É um genocídio diário. Justamente. Então, são radicalismos que estão trabalhando contra os outros que não aceitam exatamente a sua forma de viver. E isso é muito difícil quando você não tem Ninguém quer ceder, né? Ninguém quer ceder. Bom, nós vamos ter que chamar... Ivone, nós vamos chamar agora o intervalo. Voltamos já com esse papo muito interessante. Meio-dia e